Amém, gente? Glória a Deus. Vamos estudar um pouquinho. Senhor. Eu quero partir do ponto que eu parti na semana passada. Na verdade, eu quero dar prosseguimento àquilo que começamos a falar. Começamos a falar sobre intimidade, começamos a falar sobre ter o coração de Deus, sobre estar num lugar guardado em Deus. E eu quero dar prosseguimento naquilo que foi dito. A gente tem trabalhado assim, não jogamos cada dia algo que venha, mas nós vamos edificando e vamos dando o completar de um raciocínio. Amém? Então, Êxodo capítulo 20, foi o texto que lemos na semana passada, Êxodo 20, verso 18. Nós vimos aqui que antes que chegássemos aqui, o povo foi liberado do Egito. O povo de Israel, a igreja, estava escrava. Os hebreus estavam escravos no Egito. E por muitos anos ali permaneceram, até que Deus levanta Moisés como aquele que vai libertar o seu povo. E mantenha Êxodo 20 aí, mas Êxodo 5:1 diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Então nós vimos isso aqui, que o objetivo do Senhor é que o povo fosse liberto das mãos de Faraó, que o povo fosse liberto do Egito para celebrar uma grande festa para ele. Irmãos, Deus é um Deus de festa. Amém? Deus não é um Deus de luto. Deus não é um Deus, querido, de tristeza, não é um Deus de angústia. O nosso Deus é um Deus de festa. O nosso Deus é um Deus de alegria. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos, que tem prazer em dar para você aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, se estiver alinhado com o seu propósito. Por isso que o nosso papel como filho não é só ficar pedindo coisas, é entender o nosso projeto e o nosso propósito, porque se nos alinharmos com Ele, teremos tudo que Deus pode nos dar, e Ele nos dará todas as coisas com prazer. Amém? Então Deus queria tirar esse povo do Egito, para que fizesse uma grande festa. Então Moisés vai ali, tira praticamente quase 3 milhões de pessoas, eles saem para o Egito, e ali o Senhor está esperando eles para a grande festa. Diz que Sião está lá, o monte de Deus, e todo Israel vem se agrupando em volta da montanha, vem se agrupando em volta do monte. Por quê? Porque Deus havia preparado uma grande festa para os seus filhos. Deus estava esperando os seus filhos para as bodas, para a festa. Mas aí, querido, Deus vem do jeito dele. Deus sempre vem do jeito dele, não do nosso. E quando Deus vem descendo para a festa, começa a montanha a estremecer, começa um terremoto, a montanha começa a estremecer, os céus ficam anuviados, a nuvem do Senhor desce, o cume do monte pega fogo, fumega. E o povo fala: o quê? E sai correndo da presença do Senhor. O povo teme aquilo que está acontecendo, e eles fogem de diante do Senhor. E aí nós entramos em Êxodo 20, verso 18, que diz assim: vendo o povo, diante dos trovões, e dos relâmpagos, e do som da trombeta, o monte fumegando, todos tremendo assustados ficaram à distância. E disseram a Moisés: fale tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vós, e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então, irmãos, o verso 19 tem falado muito ao nosso coração. Disseram a Moisés: fale tu mesmo conosco. Aqui a igreja decidiu a ouvir dos homens e não a ouvir de Deus. O verso 19 diz:
disseram a Moisés: fale tu mesmo conosco que ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Sabe qual a diferença disso aqui? É porque quando o homem fala conosco, Moisés era o sacerdote, era o pastor. Quando o homem fala conosco, muitas vezes ele tenta resolver alguma coisa. E para resolver alguma coisa que está desordenada, muitas vezes nós agimos pela alma, nós agimos pela nossa consciência. Muitas vezes nós alisamos alguma coisa quando deveríamos exortar. Muitas vezes nós exortamos quando deveríamos apaziguar. Nós não sabemos muito o que fazer, irmãos, a verdade é essa. Quem, pastor? Os sacerdotes, irmãos, os homens de Deus. Nós não temos uma visão perfeita daquilo que precisa ser feito. Essa é a verdade. Mas o povo diz assim: nós queremos ouvir dos homens e não queremos ouvir de Deus. Porque se ouvirmos de Deus, nós vamos morrer. Não é isso que está escrito aí? É exatamente assim. Porque todas as vezes que Deus vem para falar conosco, querido, Ele nos mata. E é por isso que nós não queremos ouvir de Deus. Porque quando Deus vem para falar com o homem, se é Deus que fala, Ele mata, sempre. Mata como mata o físico? Não, mata a nossa alma, mata a nossa carne, irmãos. Deus, Ele é incisivo, Ele coloca o machado na raiz. Ele vem para definir, Ele só bate colocado, sempre que Ele chuta é gol. Deus, Ele vem na raiz do problema, Ele vem para definir, irmãos, e não tem, o Senhor não joga conversa fora, o Senhor define uma situação. E sempre que o Senhor fala, é para matar o ego, é para matar a carne, é para matar a alma, é para matar tudo aquilo que não vem dEle. E muitas vezes o que nós queremos fazer com os nossos liderados, com os nossos filhos espirituais, com aqueles que caminham conosco, é dar um jeito, sabe, para que a pessoa não saia, para que a pessoa não tristeça, para que a pessoa não se magoe, para que a pessoa... Então nós trabalhamos no governo da alma e não no governo do espírito. E isso é uma grande crise na igreja hoje, retornarmos à essência, retornarmos ao original, aonde o governo do Espírito seja estabelecido. No governo do Espírito é Deus que fala, e quando Deus fala em coisas espirituais. E Deus vem cortando toda a ação da carne, da alma, de sentimentos, de razões humanas, para estabelecer o que é espiritual. Então é o tempo de todo aquele que está à frente de qualquer coisa, daquele que fala ao povo, daquele que ministra ao povo, daquele que canta, daquele que dirige, ministrar o espírito das pessoas e não a alma. Ministrar o espírito das pessoas e não as necessidades da carne. Porque é isso que o Senhor diz, por isso que o povo falou: fale tu conosco, Moisés, tu é mais bonzinho. Não fale Deus conosco, porque senão nós vamos morrer. Porque realmente, se Deus fala, Ele mata. Mas Ele mata, querido, por amor. Ele não mata a sua vida, Ele mata o seu eu, Ele mata o seu ego, Ele mata a alma, o milindre. Ele mata aquilo que tem que ser tirado da sua vida, para aquilo que permaneça, seja perfeito, agradável a Ele. Ele mata aquilo que tem que ser retirado, para que aquilo que permaneça, aquilo que fique, que sobre, possa receber uma essência de um novo homem, a sua imagem e semelhança, e você possa estabelecer, e você possa cumprir aquilo que Ele espera de você. Amém? Então, irmãos, nós estamos nesse tempo, um tempo de intimidade, um tempo de buscar, de entrar num lugar em Deus que ainda não conhecemos, Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Mateus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Espírito Santo. Louvamos o Teu nome, Senhor. Mateus 22. Sabe qual a analogia que eu estou fazendo aqui de Mateus 22? Porque nesse lugar, lá no início da criação, no início de todas as coisas,
Nós saímos ali do Gênesis, entramos no Êxodo. Deus está trabalhando a sua igreja, trabalhando os hebreus, os seus filhos. E nesse momento nós estamos vendo uma rejeição por parte do povo. Nesse momento nós estamos vendo que Deus fez uma grande festa para os seus filhos, mas os seus filhos não quiseram receber essa festa, eles rejeitaram a Deus. E é como falávamos aqui na semana passada, pensa você que é homem. Eu já passei por isso, talvez você também, quando você se prepara para receber alguém. Quando você cria uma expectativa em receber alguém. Quando você prepara a sua casa, prepara os talheres, prepara os pratos, coloca na mesa, coloca a mesa, faz despesas às vezes que não pode fazer. Dá uma arrumadinha na casa em especial, lava os banheiros, deixa tudo arrumadinho para você receber uma visita, uma pessoa, para você fazer uma festa, e aquelas pessoas simplesmente não comparecem. E toda a expectativa do seu coração, todo o recurso que você gastou foi em vão. Imagina quando isso passa a ser ainda num sentido mais amplo, quando você faz uma festa de casamento para uma filha sua, em que você esperava 1000 convidados e só vieram 100. Você já viu num final de festa, querido? Você cansa de ver isso, aquele tanto de comida sendo jogado fora. Não havia dinheiro para se fazer uma festa, mas foi feito pensando em trazer as pessoas que você amava para junto de você, pensando, sabe, em estar junto, em comunhão. Aí você se endividou, fez o que você não deveria fazer, gastou o que você não podia gastar, e no final da festa está aquele tanto de sorvete, aquele tanto de comida, aquele tanto de bebida, tudo jogado lá. Não sabe para quem que dá, empurra num, empurra no outro, ninguém quer. E está aquela comidaiada lá, e o que faz com isso agora? Porque as pessoas que você esperavam não vieram. E você se frustra. Agora pensa no nosso Deus, querido, fazendo uma festa para o seu povo, para a sua igreja, e o seu povo não comparecer. Aqui nesse início foi assim. Em Êxodo 20 foi assim. Aqui era o Pai fazendo uma festa. Era Deus fazendo uma festa para os hebreus. E eles simplesmente rejeitam ao Senhor. Agora nós vamos ver aqui, querido, em Mateus capítulo 22. O Filho, Jesus, falando a respeito de uma parábola. Essa parábola foi contada por ele, pelo próprio Cristo, a respeito de que Deus continua a fazer as suas festas, esperando que os seus filhos compareçam, mas os seus filhos insistem em não corresponderem a Ele. Os seus filhos insistem em permanecerem fora da festa. Mateus 22 diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábola, dizendo: o reino do céu é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Querido, veja como Deus nos fala por parábolas. Veja como Deus, por uma história, nos leva a entrar no espírito da profecia, nos leva a entrar por janelas proféticas, de coisas futuras, de coisas passadas. Jesus lhe falou: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Olha o casamento aí do filho. O reino dos céus, o reino de Deus, é como um rei poderoso, Deus, que preparou um casamento para o seu filho, Jesus. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos. Tudo está preparado. Venham para o banquete do casamento. Venha, igreja. Venha. Deus está convidando você, querido. Venha para o banquete. Venha para as bodas. Venha se encontrar com Ele. Venha para a intimidade com Ele. O convite de Deus para nós, queridos, é que nós nos tornemos noiva, esposa do Cordeiro. É que primeiramente possamos vestir as nossas vestes nupciais, vestes de intimidade.
para que depois possamos até tirar as vestes nupciais e nos apresentarmos diante do Senhor nus. Isso fala de limpeza, isso fala de pureza, fala de uma essência que está aberta, livre, para ter a intimidade, para gerar filhos. Sabe, o Senhor está falando: olha, venham, eu preparei toda a festa. Verso 5 diz: mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo e outro para os seus negócios. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo e outro para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-no e o mataram. Meu Deus. Meu Deus. Sabe o que acontece? Nós estamos aqui. O povo de Deus estava aí. Sabe quem eram os convidados para essa festa? Quem eram os convidados que eram dignos de estar nessa festa? Os judeus. É isso que Deus está falando aqui. É isso que Jesus está falando por parábolas. Existia uma festa no qual o povo que era convidado e digno de estar na festa eram os hebreus. A Bíblia fala que Jesus veio para eles. Jesus não veio para nós. Jesus veio para eles, mas eles não o receberam. E porque eles não receberam, nós fomos enxertados no lugar deles. E todo aquele que recebe a Jesus tem o poder de ser feito filho de Deus. Agora escuta. O Senhor veio para eles, eles não receberam. Então, quem eram os convidados dessa festa? Os hebreus. Quem tinha legalidade para estar na festa? Os hebreus. E o Senhor começou a chamar o seu povo: venham. O rei está chamando o seu povo, os convidados para a festa do filho, para o casamento com o filho. Eram os hebreus que tinham que casar-se com Jesus, mas eles não comparecem e começam a dar desculpas. Não, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho uma empresa, eu tenho uma viagem, tenho um negócio, agora não vou poder ir. Aí Deus manda algumas pessoas para reforçarem o convite. Você consegue associar isso na palavra? Deus começa a mandar pessoas, os profetas. Deus começa a mandar pessoas, Isaías, Jeremias, Oséias. Deus começa a mandar seus servos para que reforcem o convite à sua igreja. Mas eles permanecem não querendo o compromisso. E ainda diz aqui que eles matam os servos que os são enviados. Jesus. O restante, agarrando os servos, maltrataram-no e os mataram. Verso 7. O rei ficou irado, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. O rei ficou irado, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Aqui, querido, é só o Senhor. O Senhor agora dando tempo, um tempo em que a igreja não responde ao seu chamado. E diz aqui que o Senhor, o rei, fica irado, envia o seu exército, destrói aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Você sabia que existe um tempo em que a cidade deles, Jerusalém, ela é queimada, ela é destruída, e Deus fala aqui, olha, que é Ele que mandou o seu exército. Você sabe que Nabucodonosor, rei da Babilônia, vem e ele invade Jerusalém, destrói os seus muros, queima as suas portas, toma cativo os seus filhos, levam os seus filhos cativos para a Babilônia. Irmãos, destroem o templo, desaparecem com a arca. E sabe o que está falando a Bíblia aqui? Que foi o Senhor quem permitiu isso aqui. Em outra passagem da Bíblia a gente vê o Senhor dizendo assim: olha, por um tempo na história, procurei um homem que estivesse na brecha. Procurei um homem em toda a terra que estivesse na brecha por Israel, que estivesse na brecha pelo meu povo, que estivesse orando, intercedendo, e não encontrei. Eu procuro um povo e não encontro, e por causa disso,
eu permiti que Israel fosse tomado. É o tempo, querido, dos intercessores se levantar. É o tempo do Senhor procurar na terra e encontrar alguém que faça alguma coisa em nome de Jesus. Encontrar alguém que entenda o que está acontecendo em nome de Jesus. Por isso que nós estamos, sabe, nesse tempo de entender, nesse tempo de entrar no secreto, nesse tempo de restaurar a intimidade, porque o Senhor continua a procurar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor continua a procurar intercessores que estão na brecha, para que não vá tudo por água abaixo. Querido, o Brasil precisa de adoração, o Brasil precisa de intercessão. E você, a igreja do Senhor, é chamada para isso. É o tempo, querido, que é passado esse tempo de a gente vir para a igreja, chorar nossas mazelas, as nossas mágoas e as nossas dores. Pastor, mas nós somos assim. Sim, nós somos assim. Eu também tenho dores, eu também tenho problemas, eu também tenho alma muitas vezes que está ferida. Mas, querido, isso não pode guiar a minha vida. Eu não posso ficar uma vida inteira olhando para o meu umbigo, olhando para minhas crises, para minhas dores, enquanto tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer não tem sido feito. É tempo de a gente se preocupar com as coisas dEle, para que Ele cuide das nossas. É tempo de nós procurarmos cumprir o chamado que Ele nos estabeleceu, para que Ele possa vir e cuidar das suas coisas, porque Ele é fiel. Se você se envolve com as coisas deles, Ele se envolverá com a sua, pode ter certeza disso. Então disse, o rei ficou irado, enviou seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse os seus servos, o banquete do casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Os convidados não eram dignos. E toda vez, querido, que os convidados não são dignos, o Senhor levanta, convida outros convidados. Todas as vezes que a gente não faz o que tiver que fazer, Deus levanta outra pessoa que fará aquilo que não fizemos. Todas as vezes que os pais espirituais pararam no caminho, Deus recomeçou com os seus filhos. Todas as vezes que uma missão tem que ser feita e ela não é feita, irmãos, uma nova geração será levantada. O Senhor é um Deus de uma próxima geração, ou seja, Deus de continuidade. Mas se essa geração não cumprir o papel, então realmente uma nova geração terá que ser levantada para fazer aquilo que não foi feito. E o Senhor faz assim, olha, o rei se indigna com aqueles que não vieram para a festa. E o Senhor libera o seu exército para que possa consumir. E aí a festa não termina. Diga assim, a festa de Deus, ela nunca termina, ela não acaba, porque está tudo pronto lá, o banquete está pronto, a mesa está lá, o novilho está nos esperando, o Senhor está esperando a sua igreja santa, a sua igreja ataviada, a sua igreja adornada. E aí o Senhor então chama um novo povo, diz assim, então disse aos seus servos, o banquete do casamento está pronto, os meus convidados não eram dignos, vão às esquinas, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Amém? Então os servos saíram para as ruas, reuniram as pessoas que puderam encontrar. Agora não eram só os judeus, agora os servos do Senhor, os profetas, os homens que Deus tem levantado, somos nós, querido. Saímos às ruas, saímos aos becos, saímos aos valados, saímos por toda a terra. Isso fala de missões, missões urbanas, missões transculturais. Fala de uma igreja que está saindo para buscar os perdidos, para se assentarem na mesa que aqueles que o Senhor convidou não quiseram sentar.
Então é por isso que existem os seus servos, missionários, profetas, sacerdotes, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, homens que estão sendo usados por Deus para trazer novos convidados, para trazer aqueles que se assentarão e participarão das bodas do Cordeiro. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Você viu aqui que até os maus foram chamados, porque o Senhor não veio para os bons. E aqui, querido, em nome de Jesus, é onde eu fico pensando em algumas coisas. A igreja hoje muitas vezes deixou de ser uma igreja inclusiva para ser uma igreja que exclui, que seleciona. A igreja muitas vezes hoje, ela faz um questionário para ver as pessoas que estão chegando até ela, e você veio, da onde veio, por que veio, o que faz, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo, para saber porque se a pessoa for tão ruim, você fala assim, então procura outra igreja, porque aqui não é seu lugar. Irmão, só tem gente ruim aqui. A igreja é um lugar, querido, de gente ruim. E gente ruim que está sendo tratada, que está sendo limpa, lavada e santificada, para que possa permanecer nas bodas e casar-se com o Cordeiro. E é claro, meu querido, que você vinde como estás, diz a palavra, mas não permaneça. Vai chegar a tua hora, pode ter certeza disso. Sabe, Deus nos convida a uma mudança, Deus nos convida a um tratamento, mas essa exclusão, ela não deve existir. Foram lá os servos do Senhor, comissionados por Ele, trouxeram tantos os bons quanto os ruins. Trouxeram aqueles que estavam esquecidos, trouxeram os marginalizados, trouxeram os rebeldes, trouxeram os mentirosos, trouxeram os que estavam no pecado, os adúlteros, prostitutos, viciados, trouxe todo mundo. Trouxe todo mundo para a festa. Só que tem só um único detalhe: essa festa abrange a todos, porque ela já foi uma festa, ela já foi uma festa exclusiva, ela já foi uma festa que começou para um povo. Mas o Senhor viu que isso não funcionou, viu que o seu povo o rejeitou. Então Deus abriu a festa para todo mundo, e por isso que nós estamos nela. E aí foi chegando gente na festa, de todo tipo, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de todas as nações. Foi chegando gente na festa, chamados gentios, aqueles que não são judeus, que não são hebreus, mas que são oliveira brava, são o ramo da oliveira brava que foi enxertado na oliveira verdadeira. E foi chegando gente na festa, tribos, povos, línguas e nações, e foi enchendo, de forma que você pode ver, querido, que agora sim está cheio, que agora sim é muitas pessoas. Só que o Senhor espera que cada um desse que chegue, tanto bons quanto ruins, tanto santos como profanos, tanto os conhecedores da palavra como aqueles que desconhecem a palavra, que esses, quando cheguem, eles passem por um processo para colocarem as suas vestes nupciais, porque só poderão entrar nas bodas do Cordeiro aqueles que têm vestes limpas, nupciais. Eles vieram de todas as tribos, línguas, povos e nações. Eles vieram e se achegaram e se tornaram um grande povo para um grande banquete. Mas à medida que chegava na festa, o Senhor ia dando uma veste nupcial para cada um. Naquele tempo funcionava assim: quando você ia para um casamento, quando você ia para um lugar onde tem as bodas, bodas é uma festa de casamento, aquele convidado já tinha separado, aquele que fez a festa, o dono da festa, tinha separado uma roupa especial de linho para que você vestisse na festa. Não é de qualquer jeito, não. E aí essas pessoas vão se adornando. Aquele que é profano passa a ser santo, aquele que é viciado passa a ser puro, aquele que é rebelde passa a ser íntegro,
Aquele que não conhece a palavra passa a conhecê-la. Aquele que roubava, agora ele é um restituidor, em vez de ser um defraudador. Aquele que fazia de qualquer jeito, deixa de fazer. Aquele que dormia no culto, deixa de dormir. Dá uma cutucadinha no seu irmão aí do lado e fala assim: não, você não entra na festa, você vai ficar aí. Quando você abriu seus olhos, num piscar de olhos, foi todo mundo embora. E você ficou na igreja sozinho. E aí diz a palavra assim, verso 12, verso 11: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupciais. Todos vieram para a festa, e quando o rei, que é o Senhor, passa em vistoria pela sua festa, ele nota ali um homem no meio da sua festa que não usa veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. O homem falou: estou frito. Já era sabido que algo iria acontecer. O homem não tinha respostas, não sabia como falar, porque sabia que estava num lugar de santidade, e num lugar onde agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o noivo da igreja vem para buscar não aquela noiva machucada, ferida, mas uma noiva santa, uma noiva limpa, uma noiva reta. E quando agora o dono da festa passa, e agora quando o noivo está olhando para os seus convidados e encontra alguém sem a veste nupcial, ele diz assim: então o rei disse aos que serviam: amarrem as mãos e os pés, lancem para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus, sabe o que é isso? Não se preparou, veio como estava, muitas vezes perdido, viciado, muitas vezes sujo, mas permaneceu dessa forma, irmão. E quando chega no momento crucial, eles não está aprovado. E o Senhor fala assim: olha, pega, amarra os pés, as mãos, lança para fora da festa, nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Querido, isso aqui é uma parábola de Jesus, altamente profética. É uma parábola de Jesus altamente para um tempo de reflexão, para um tempo que haverá o juízo do Senhor. E nós precisamos nos alinhar para esse tempo. Verso 14: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Sabe o que vestes de nupciais fala? Vestes de núpcias fala de roupa de intimidade. Quem já viu a veste nupcial da sua esposa? Quem viu? Veste nupcial, irmão, é uma coisa que só a noiva vê e o noivo. Veste nupcial é uma coisa que só o noivo vê. É uma coisa que só o marido vê. É uma coisa, o vestido de casamento está lá. E todo mundo na festa vê, e depois fica falando, né? O vestido é bonito, é feio, tem ombro de fora, tem ombro de dentro, tem isso, tem aquilo, tem cauda, não tem, aquela falação. Todo mundo vê. Tem gente que vai no casamento só para ver o vestido, irmão, e falar depois. Mas as vestes nupciais é uma veste que só o marido vê. Que só o marido vê. É uma veste que Jesus está esperando encontrar em você, querido, na sua intimidade. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, como está a sua veste hoje? Como você olha, querido, como está a sua vestidura hoje? Quando você olha para aquilo que você está, a sua veste de intimidade,
num lugar em que só você e o Senhor entram. Num lugar, querido, pensa um lugar espiritual. Se você não conseguir ter imagem, se você não conseguir, sabe, ter um discernimento de um lugar espiritual, tenha discernimento então de um quarto. Tenha discernimento de um quarto escuro, de um quarto aonde só você e o Senhor está lá dentro. E é onde o Senhor olha, fixa os olhos em você e Ele faz um raio-x da sua vida. Ele faz um raio-x do seu espírito, Ele faz um raio-x da sua alma. Ele faz um raio-x daquilo que você tem sido, vivido, aonde você tem ido, o que você tem feito e falado, como você tem se apresentado diante dEle. E aí a minha pergunta para você: suas vestes nupciais, elas são santas, são puras, são agradáveis ao Senhor? São vestes de alguém que o Senhor vai falar: olha, vinde amada minha, vinde amada minha, entra nas bodas do seu Senhor, casa-se comigo? Ou são vestes sujas, manchadas, como daquele homem que Jesus falou: olha, por favor, falou para os seus servos, peguem esse homem, amarrem seus pés e suas mãos e tirem da minha festa, por favor. Sabe, querido, a vida com Deus é um dia depois do outro, um dia depois do outro, um dia após dia. O Senhor nos chamou para crescer na graça e no conhecimento. O Senhor nos chamou para nos levar de fé em fé. Nós não podemos lembrar que nós temos um Deus num culto como esse. E durante a semana, querido, viajar, durante a semana ir trabalhar, durante a semana se encontrar, durante a semana falar e fazer o que for. Usar qualquer tipo de roupa. E no domingo nós colocamos a roupa da intimidade. Não. É tempo da gente viver com as roupas da intimidade. É tempo de dia, de noite, de manhã e de tarde, de domingo a domingo, eu ter vestes aprovadas. Aonde em qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer segundo, se o nosso Senhor, o nosso Rei, o noivo chegar agora, nós estamos prontos, preparados, para que Ele estenda as mãos para nós e diga: vem minha noiva, amada minha, para que possamos entrar nas bodas. Vestes nupciais falam disso, de uma veste de intimidade, de uma veste que não é aquilo que você mostra para os homens, não é a camisa que eu estou usando, é aquilo que só o Senhor consegue enxergar em mim. Existe uma roupagem que você tem que só o Senhor pode ver, nenhum homem pode ver, nem seu marido natural vê, nem o seu marido da terra aqui vê, só o Senhor pode ver essa roupagem. E essa deveria ser a nossa maior preocupação, e não a roupa que a gente vem no culto, e não a roupa que a gente usa secularmente, para ficar da moda. É muito mais importante, querido, a gente ter vestes nupciais do que ter roupas da moda. Algo que o Senhor encontra em nós. Abra sua Bíblia. Eu quero que você veja um texto que tem tudo a ver com esse que nós estamos falando. Em Mateus 25. Caminha para frente um pouquinho aí. O Senhor estava falando a respeito de bodas. Pode deixar em Mateus 25, eu quero ler antes disso outro texto. Deixe Mateus 25, mas escute. Apocalipse capítulo 3, verso 17 diz assim: como dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os teus olhos com colírio para que vejas. O convite do Senhor em Apocalipse 3,17 é: eu aconselho a você que compre roupas para que te vistas, roupas brancas, alvas,
O mesmo Apocalipse 19, verso 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E a sua noiva já se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras de justiça, ou os atos de justiça dos santos. Sabe qual é a roupagem que o Senhor diz naquelas bodas, que um homem não se encontrava com ela? Atos de justiça. Se você linkar o texto, Apocalipse 19 fala: as vestes brancas, as vestes da noiva do Cordeiro, foi vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. Ter uma veste nupcial aprovada é você viver manifestando atos de justiça, é você viver na verdade, é você viver na santidade, na pureza, manifestando a luz do Senhor. E se você for ver Apocalipse 17, é muito diferente da roupa da grande meretriz. A roupa da grande meretriz, Apocalipse 17:4 diz: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha nas mãos um cálice de ouro, cheio de abominação, das imundícias da prostituição. Essa é a grande meretriz. Sabe o que é? Essa é a noiva, que não é a noiva de Jesus. Essa é a grande meretriz que tem enganado toda a terra. Irmãos, isso é muito sério que eu estou falando para você hoje. Eu estou ajudando você a entender um tempo de discernir algumas coisas. Está liberado sobre o nosso tempo a grande meretriz que está envolvendo e seduzindo o povo de Deus. O espírito da Babilônia tem se manifestado, o espírito de Jezabel tem se manifestado. Mas o Senhor te chama a ter vestes que são os atos de justiça dos santos. Amém? Mateus 25 diz assim: aleluia, Deus. Mateus 25:1 diz assim: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas. O que é insensata? Nécia, tola, desligada, sem sabedoria. Isso quer dizer insensata. O que é insensata? Alguém que é tolo, alguém que é distraído, irmão, desligado, que não é sábio. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. Mais uma vez, o reino do céu, mais uma vez o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Querido, olha aqui, ó, Deus está falando da igreja. Essa palavra aqui não é para o ímpio, não é para o mundo, Deus está falando para a igreja. Diz assim: o reino dos céus, que é o meu reino, é semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Pegaram as suas candeias, candeias falam do azeite, falam da luz, e saíram para se encontrar com o noivo. A minha pergunta para você é: como está a sua candeia? Como está seu azeite? Como está a sua lâmpada para se encontrar com o seu noivo? E nós falamos tanto de noivo, de noivo, de noivo, irmãos. A Bíblia fala que Jesus voltará como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente. Jesus virá como um ladrão na noite. Você vê, geralmente você anda na rua e vê os ladrões andando, pulando, entrando nos lugares. Sim ou não?
Ninguém vê o ladrão, irmãos. Quando você vê, ele já entrou, tirou o que tinha que tirar e sumiu, desapareceu. Assim será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, se Jesus voltar hoje, depois do culto, como está a minha vida para recebê-lo? Porque vivemos dia após dia achando que Jesus vem daqui a 100 anos? Porque vivemos dia a dia achando que Jesus vem pelo menos daqui a uns 20 anos? Ninguém sabe a hora nem o tempo, mas ele virá como um ladrão na noite. E diz aqui que a igreja do Senhor é assim, olha, tem um grupo que tem as lâmpadas, mas tem um grupo que tem lâmpadas com muito azeite, outro grupo tem lâmpadas e não tem o azeite. Azeite é o quê? Azeite fala de unção. E se você pensar bem, são 5 nécias e 5 prudentes. 5 nécias e 5 prudentes. Você consegue entender que se você pegar 10 e botar 5 para lá e 5 para cá, 50% da igreja do Senhor Jesus está sem azeite? Consegue entender isso? Que o problema não é com 10, não é com 20. Se você pensar e tentar jogar profeticamente isso aqui, metade, 50% da igreja de Jesus não tem azeite. E diz aqui, olha, saíram as nécias e também as prudentes. 3, as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo nas vasilhas, junto com as candeias. Existe uma igreja prudente. Existe uma igreja, querido, que ora sem cessar. Existe uma igreja que está se ataviando com atos de justiça. Existe uma igreja que está preparada para o encontro. E essa está lá com a lamparina, está lá com o seu candeeiro, com a sua lâmpada. Mas quando o foguinho começa a acabar, irmãos, vai lá e põe mais azeite. Quando o fogo começa a acabar, vai lá e põe mais azeite. E o fogo está sempre ali. Fogo fala, sabe de quê? Essa iluminação fala de luz. Fala de você ter ciência do propósito, visão. Se eu caminho no escuro, eu não vejo nada. Mas se eu caminho com uma lamparina, se eu caminho com um candeeiro, eu estou enxergando aonde eu estou indo. Se eu caminho com uma lanterna, eu estou enxergando aonde eu estou indo. Se eu entro num breu, num lugar escuro e terrível, e não tenho com que iluminar, eu não posso andar ali. Se tiver uma fossa, se tiver um buraco, se tiver uma cobra, eu não vou conseguir cumprir o meu propósito. Mas se eu entro em um lugar de escuridão, se eu entro num lugar de trevas, e são nesses lugares que a igreja está entrando. Se eu entro num lugar de escravidão, num lugar de escuridão, de trevas, e eu tenho lamparina, eu tenho luz, eu consigo enxergar. Ou seja, isso fala de clareza de propósito. Existe uma igreja que sabe para onde está indo. Existe uma igreja que sabe o que está fazendo. Existe uma igreja que não está preocupada com os seus títulos e com os seus números e com estabelecer os métodos de uma religião. Existe uma igreja que está avançando, querido, para estabelecer o reino e para que a justiça de Deus se manifeste não só dentro das 4 paredes, mas que transforme uma cidade, um país e uma nação. E você vai ouvir eu falar disso não só hoje, mas sempre, porque esse é meu encargo, essa é a minha vida, esse é o meu chamado. Trazer à luz aquilo que está em trevas. Fazer com que uma igreja acorde, não para coisas naturais, mas para aquilo que Deus está falando. Então, diz a palavra, as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. O que você acha? Está demorando o noivo chegar? Eu não sei que dia que esse noivo vem, irmão, mas ele vem. Eu não sei o dia, mas ele vem. E o noivo está demorando para chegar e a igreja adormece.
E aqui você vê que adormeceram tanto as insensatas quanto as prudentes. Sabe o período que estamos vivendo hoje? Uma igreja adormecida, de uma igreja que deixou com que sua lâmpada quase apague, de uma igreja que o fogo não é aquela brasa, é só o fio do pavio que está quase apagando. Verso 6, à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. À meia-noite ouviu um grito, à meia-noite um estrondo, à meia-noite um barulho, à meia-noite algo começou a acontecer. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Olha lá o 8. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Agora aquela igreja insensata, que não tem azeite, diz assim para outra: me dá um pouco do seu azeite, porque o noivo está chegando, agora nós podemos ouvir a sua voz, podemos ver que ele se aproxima, mas nosso fogo vai acabar, nossa unção está acabando, a ação do Espírito Santo em nós não é mais como antes. E o que acontece? Verso 9, elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão, dê um jeito, vai arrumar o azeite. Nós não vamos dar azeite para vocês. Não era por maldade, irmãos, era por prudência. Hoje é o tempo, escuta isso, irmão, por favor, olha para cá, irmão, por favor, olha para cá. Hoje é o tempo que a igreja prudente ainda tem azeite para a igreja nécia. Eu estou falando para você de coisa espiritual, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Hoje é o tempo em que a igreja prudente, que a igreja que está no espírito da revelação e da profecia, ainda tem azeite para a igreja nécia, ainda consegue restaurar e resgatar muitas pessoas, ainda consegue trabalhar não somente com o ímpio, não somente com o perdido, mas ainda consegue influenciar e contagiar a igreja do Senhor Jesus, que continua dormindo. Nós ainda podemos fazer isso hoje. O noivo ainda não está à porta não, irmão, vai demorar um tempinho ainda. E hoje é o tempo em que a igreja prudente ainda pode socorrer a igreja nécia. Você pode interceder por eles, você pode amar a eles, você pode ministrar com eles, você pode ser profeta na vida deles, você pode de alguma forma, querido, fazer com que a igreja toda do Senhor seja resgatada. Mas vai chegar um tempo, irmãos, que isso não será mais possível. Quando tiver o noivo às portas e o alarido do Senhor estiver vindo, quando uma igreja que não se preparou, não se ataviou, como uma igreja que perdeu o azeite, dizer: ei, por favor, dai-nos do seu azeite, nós não poderemos fazer mais isso, porque não é mais o tempo. Não é mais o tempo. Porque se a gente tira do nosso azeite, a gente fica sem. Será um tempo de escassez. Irmãos, estão dizendo o grande avivamento, e todo mundo pensa que a igreja, você vai vir na igreja e vai ser cada vez mais gente, aquela alegria. Irmãos, o fim se aproxima e é tempo de crise, é tempo de guerra. Eu não estou querendo assustar você, mas não tem nada para ficar bom não. A igreja do Senhor passará por uma perseguição, diz a Bíblia. Será o tempo das dores, diz a Bíblia. Não é tempo de festa, é tempo de guerra. De uma igreja que só vai sobreviver, não desviar, não cair, não se afastar. Uma igreja pronta. Uma igreja, eu já tenho essa mensagem para ministrar. A igreja como noiva e a igreja como exército. Uma igreja que usa suas vestes nupciais, mas está pronta como um exército para a grande luta e para a grande guerra. Sabe por que muitos de nós não paramos em lugar nenhum? Vamos daqui para lá, de cá para lá, vai para ali, porque estamos procurando nossas necessidades em algum lugar. Esqueça, irmão, esqueça. Nenhum pastor, nenhum ministério, nenhuma igreja pode suprir aquilo que só Jesus pode te dar.
Pare de buscar mais uma oração, mais uma profecia, mais um óleo, mais uma revelação. Bobagem. Entre num lugar onde você receberá uma vestidura do Senhor, e onde você fará parte daquele grupo para lutar, para que a igreja, o reino de Deus se estabeleça. Não tem nada, querido, caminhando para o bem, as coisas ficarão piores a cada dia, e só vai resistir de pé, irmãos, até o fim. Por isso que a Bíblia diz: aquele que resistir até o fim, aquele que resistir até o fim, esse receberá a coroa da vida. Porque não vai ser muito fácil não, querido, não vai ser muito fácil. Nós estamos vendo agora uma série de leis, muitas coisas que depõem contra a igreja sendo aprovada, e nós temos que fazer alguma coisa. Nós vamos lutar, não vamos deixar isso vir tão fácil. Mas eu quero dizer, muitas coisas vão vir, muitas leis serão aprovadas, porque a igreja passará por uma perseguição, para que Deus possa definir justamente quem é a igreja nécia e quem é a igreja prudente, quem é a igreja ataviada e quem é a igreja sem vestes nupciais. Porque quando Ele vier, não se engane que vão todos, muita gente vai ficar, e você não pode ser preparado para uma igreja, querido, para ficar na terra, uma igreja da bênção, a igreja da riqueza, a igreja da prosperidade, a igreja do dinheiro, a igreja do não sei o que. Você tem que ter os seus olhos na eternidade, uma igreja que busca morar no céu. Uma igreja que busca a eternidade, que busca estar com o Senhor Jesus. Nossa vida não é isso aqui não, irmão. Isso aqui tudo é passageiro. Pastor, mas eu quero ser feliz. Eu também quero, irmão, mas eu não busco isso, sabia? Eu não busco isso. Pastor, eu queria ter um pouquinho mais de dinheiro. Eu também, irmão, eu também. Você acha que não? Mas eu não busco isso. Eu queria que minha casa fosse um pouquinho melhor, fosse isso. Eu queria que meu casamento, eu também, irmão. Todo mundo quer. Mas nós não corremos atrás dessas coisas. Diz o Senhor que os ímpios é quem correm atrás disso. Se você correr atrás, querido, de estabelecer o reino de Deus e de saber o que Deus tem para a sua vida, todas essas coisas lhe serão acrescentadas, diz o Senhor. O nosso problema é que a gente corre atrás de coisas em vez de correr atrás de Deus, do Senhor. E eu vou falar para você, as coisas detestam quem corre atrás delas. A palavra de Deus te garante isso. A palavra de Deus fala em Deuteronômio, lá quando fala das bênçãos, que se você obedecer e seguir a Deus, as bênçãos te acompanharão, elas vêm atrás de você. Sabe de quem que bênção gosta? De quem anda atrás do Senhor. Quando você corre atrás do Senhor, as bênçãos correm atrás de você. Quando você corre atrás do Senhor, as bênçãos vêm correndo atrás de você. As bênçãos nunca querem olhar para o seu rosto, elas olham sempre para as suas costas. As bênçãos nunca olham para os seus olhos, elas olham sempre para a sua nuca, para as suas costas. Porque bênção só olha para alguém que está olhando para Jesus. Quando você olha para ela, ela dá meia volta e some de você, ela não olha para você. Bênção só olha para quem está olhando para Jesus. Por isso que quando os seus olhos estão no Senhor, as bênçãos olham para você. Elas sempre estão olhando, só vê suas costas. Quando eu corro atrás de Jesus, elas correm atrás de mim. Quando eu corro atrás delas, elas desaparecem, eu não acho nunca. Somem. Porque elas só gostam. Elas só vão atrás de quem estão correndo atrás das coisas do céu. Isso é um princípio sagrado, irrevogável, que não muda jamais, porque assim Deus falou que seria. Então diz o povo aqui, vamos terminar. As insensatas disseram às prudentes: teme um pouco do seu óleo, pois nossas candeias estão apagando. Elas responderam: não, pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Verso 10: saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com eles para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Meu Deus. Elas saíram para comprar, porque elas não tinham. Esse é o tempo também, querido. Esse é o tempo que nós estamos percebendo isso. Que pessoas já estão saindo para comprar unção.
O azeite é a unção. E tem muita gente que não consegue produzir isso, que não consegue entrar no lugar, está comprando a unção. Tem gente que paga pela bênção, irmão, no envelope. Não existe isso, querido. Não quero te falar, sabe, contra alguma coisa. Na verdade, eu quero falar assim. Isso não existe. Não ponha seu dinheiro no envelope, trocando pela campanha dos 7 passos, porque sua vida não vai mudar coisa nenhuma, irmãos. Isso é engano. Isso é engano. Não faça trocas com Deus, barganha com Deus. Muita gente comprando a unção. Muita gente levando os seus nomes para orar na muralha não sei da onde. Irmãos, a sua oração aqui ou em qualquer lugar no mundo faz o mesmo sentido. Muita gente comprando envelopinho de sal, fitinha para amarrar no braço. E fazendo campanhas do envelope a cada sexta, a cada terça, a cada quinta da vitória. E não sei o que, irmãos, isso é engano. Clame pelo sangue do Cordeiro, clame pelo sangue de Jesus. Seja fiel ao que Ele manda, estabeleça uma vida de fidelidade. Sua vida não vai ser mais a mesma. Jesus amado. Mais tarde vieram as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas Ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. A verdade é que 50% ficou. A verdade é que metade da igreja deve ficar e não ir para as bodas do Cordeiro. Você está entendendo por que não é tempo de a gente se envolver com muitas coisas e sim estar no coração, buscando ao Senhor? 50%, irmãos. 50%. Agora Deus está nos usando. Nós vamos orar para isso agora. Para que Deus nos use como socorro, como ministério de socorro para a nossa cidade, para o nosso país e para a nossa nação. Muitas pessoas, querido, vão nos apedrejar, muitas pessoas vão nos acusar, muitas pessoas vão nos apontar. Mas aqueles que quiserem, aqueles que entenderem, aqueles que precisarem de alguma coisa, nós queremos servir a igreja de Jesus. Tudo isso que nós falamos aqui é um espírito de inconformação que vem na nossa vida, irmãos, por tudo aquilo que está sendo feito, por tudo aquilo que já foi advertido na palavra, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, do processo que a igreja viveria. Está tudo aí explícito. Mas o nosso papel, querido, não é pisar na igreja, o nosso papel não é acusar a igreja, o nosso papel não é atacar a igreja. É confrontar sim as coisas erradas, mas ajudar, orar, interceder, abraçar aquilo que nós podemos fazer para restaurar, trazer à luz aqueles que querem, aqueles que precisam, aqueles que podem, aqueles que estão sendo resgatados. E para isso nós vamos precisar muito da intimidade. Você lembra que quando nós começamos, na semana passada nós falamos sobre Moisés. Nós começamos no mesmo texto hoje. Deus está conectando algumas coisas. E lá em Moisés, lá em Êxodo 33, quando foi feita aquela grande festa, que o povo rejeitou o Senhor lá ainda na antiga aliança. Aí só Moisés subiu sozinho, porque era um homem de intimidade, subiu sozinho para se encontrar com Deus. Aí o povo faz o bezerro de ouro. E por causa disso Deus define que não vai caminhar mais com o povo. Mas nós vimos aqui o que? Que ele entra em juízo com Deus. Moisés era um homem de intimidade. Escuta o que eu quero mostrar para você. Moisés era um homem de intimidade. É um homem que cada vez que Deus falava não, em vez dele recuar, ele dava um passo para frente. Cada vez que Deus falava não vou, não faço, não deixo, ele dava um passo para frente. E dizia: vai sim, vai sim, vai sim.
intimidade. E Êxodo 33 começa Deus dizendo: olha, pega o teu povo, o povo que você tirou do Egito, e suma com eles daqui. E acaba Êxodo 33, Deus falando: eu não consumo mais o povo, eu não mato mais o povo, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou com vocês. E Moisés ainda fala: então, para fechar com chave de ouro, mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Escuta. Êxodo 33, 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver minha face, porque ninguém pode ver e continuar vivo. Prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá minhas costas, mas minha face ninguém poderá ver. Você lembra que eu falei para você como alguém escreve com detalhes o que aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro dia da criação? Você já pensou sobre isso? Como alguém escreveu Gênesis? Deus no primeiro dia fez isso, no segundo fez aquilo, no terceiro fez aquilo. Irmão, tem lógica isso? Da onde veio essa revelação? Deus falou: olha, você é um homem de intimidade, Moisés. Você é um homem que ousou até entrar em juízo comigo pelo povo. Deus espera de nós, querido, clica comigo, intercessores. Intercessores. Quem são os intercessores? Aqueles que se colocam numa posição entre Deus e alguma coisa, que se colocam no meio. Deus está esperando de nós que sejamos como Moisés, que se colocou entre ele, Deus, e o povo. E quando Deus falou: eu mato o povo, ele falou: então me mata primeiro. E Deus falou: não, você não. Ele falou: então ninguém morre. Sabe, Deus está esperando que você se coloque, querido, entre você, entre ele e a sua cidade, e diga: Deus, não trate mais Araguari assim, senão me consuma primeiro. Tem coragem? Tem coragem? Deus, não trate mais o Brasil assim, não trate a minha nação assim, Senhor. Então me consuma primeiro. Eu não quero ver isso, Deus. Eu não quero ver os meus filhos assim, eu não quero ver os meus netos assim, eu não quero ver esse país tomado pela corrupção. Me mate, Deus. E Deus fala: não, eu vou te usar para que você mude uma geração. Eu vou te usar para que você mude uma cidade. Mas você está pronto, querido, para se precisar abrir mão de qualquer coisa para isso? Aí ele vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. Deus fala: sai, e ele se aproxima. E Deus fala assim: eu te mostro minhas costas. Deus já estava brincando com ele, irmãos. Mas não te mostro minha face. Quem vê minha face morre. Eu vou passar. Você fica na fenda da rocha, eu passo. Quando eu passar, eu tampo. E eu passo. Eu vou vir de frente. Eu ponho minha mão lá primeiro assim, olha a minha mão. Tampo tua visão e vem passando. Você não me vê de frente. Quando eu passar, eu tiro as minhas mãos e você vê minhas costas. Está combinado? E Moisés falou: está fechado. Quase que ele fala: não, eu quero ver a face. E quando ele passa, irmãos, ele tem a revelação do Gênesis, da criação. Estão nas costas do Senhor. Estão os lugares aonde o Criador havia passado e estabelecido algo. Toda a história da criação foi liberada, disposta para ele naquele tempo, naquele momento. Algumas pessoas falam: não,
Essas coisas foram escritas porque vieram contando de geração em geração. Irmãos, quem que estava na eternidade para contar isso? Quando Deus falou, haja luz. Tem sentido? Aí falou assim, olha, tu vai ver minhas costas. Ele viu e registrou. Existe um versículo, escuta isso, que mexe com o meu coração. Salmo 25, 12, diz assim: o homem que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Sabe por que tem muita gente, querido, perdido? Porque não teme a Deus, falta de temor. O homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Está ouvindo isso? Está ouvindo isso? Alguém falou que você tem que ser pobre, miserável, passar por alguma coisa? É mentira. A Bíblia está dizendo que a sua alma repousa na prosperidade, mas você precisa temer ao Senhor. E diz assim, continuando: a intimidade do Senhor, ou o segredo do Senhor, é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Diz assim, olha, os segredos do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus tem segredos, que Ele não conta qualquer coisa ou tudo para todo mundo. A versão diz assim, olha, os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, os quais dará a conhecer a sua aliança. Deus tem segredos, e Deus está procurando algumas pessoas para compartilhar esses segredos. Mostra-me tua glória, Senhor. Ele não conseguiu ver as costas, mas teve um outro amigo de Deus. Ele não conseguiu ver a face, desculpe, mas tem um outro amigo de Deus que viu a face do Senhor. E é isso que eu quero te encorajar a ser, um íntimo. Existe um discípulo chamado João. A Bíblia fala que ele reclinava a sua cabeça no colo de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, eu preciso dizer isso. Eu preciso dizer isso. Muitas pessoas têm dificuldade, querido, de se achegar com a gente. Ah, pastor, eu tenho dificuldade, aquela coisa de chegar, de falar, de me expressar, de comunicar, de dar um abraço. Eu quero dizer para você, querido, isso é carne, mata ela. Isso é alma. Eu fico pensando, irmão, naquele tempo, no tempo de Cristo, não é no de hoje, numa cultura como a dos hebreus, na frieza que aquele povo é. Um homem como João, que se assentava do lado de Jesus e reclinava sua cabeça assim, ó, no colo dele. Um homem que gostava de se assentar do lado dele sempre, enquanto todos os outros deviam falar: esse aí é o puxa-saco, esse aí é o não sei o que. Ele fala: falem o que quiser, Ele me ama tanto. Tem muita gente preocupada com o que os homens estão dizendo. Ah, vai dizer que eu sou isso, vai dizer que eu sou aquilo. Vai pensar, irmão, que pense o que quiser, que se explodam. Irmãos, eu quero Deus. Eu não estou preocupado com o que a religião diz de mim. Eu não estou preocupado com o que um sistema diz de mim. Eu não estou preocupado com o que outros líderes dizem de mim. Eu estou preocupado que eu quero Ele. Eu quero Ele. Eu quero Ele. Eu quero Ele. João se assentava ali e reclinava a cabeça assim no colo de Jesus. Por isso eu estou te dizendo, querido, tenha aliança, tenha amizade com os homens. Você tem que ser íntimo de Deus, mas tenha amizade com pessoas, sabe? Dê um abraço, dê um beijo, seja íntimo de pessoas. Jesus, Ele era Deus, mas agora estava como homem. E João o beijava, e João o abraçava. E não eram todos que faziam isso, era apenas João. Por quê? Porque ele ia correr atrás. Ele deitava lá e ficava assim,
Sabe, eu penso em João passando a mão nos cabelos de Jesus, aquele cabelo comprido, falando: ô meu Senhor, vem cá, deixa eu dar um beijo em você, deixa eu deitar aqui no seu colo, deixa eu ouvir o compasso do seu coração, deixa eu alinhar o meu coração com o teu. Sabe o que eu penso? Que quando João colocava a cabeça no peito do Senhor, ele sincronizava o coração dele com o coração de Deus. A Bíblia fala no discípulo do amor. A Bíblia fala que quando ele vai, Jesus está sendo crucificado, ele é o único dos discípulos, de todos os discípulos que estavam lá. Escuta, a palavra João significa Yohanan. A palavra João significa Yohanan, uma palavra do hebraico. Io é o prefixo do nome de Yahweh ou Yahvé, que significa Deus. Hanan significa graça. Então João significa a graça de Deus. E não existe graça de Deus que não é estabelecida no amor do Senhor. Sabe por que ele, João, era a graça de Deus? Porque ele era o discípulo do amor. E quando ele sincronizava o seu coração, a sua mente com a de Jesus, quando ele estava ali buscando aquele alinhamento, por isso ele foi o único, querido, que conseguiu ir até lá. Quando ele vê Jesus ali, todos o abandonaram, e ele está ali com a mãe de Jesus, Maria, está a mãe e João, Maria Madalena também está junto, e Jesus na cruz olha, procura os seus discípulos e não tem nenhum a não ser João. E aí o Senhor fala assim: olha, mulher, fala para a mãe dele: mãe, eis aí o teu filho. Aí Maria olhou para ele e falou: olha para João. Maria, mulher, olha para João, está aí o teu filho. Aí falou para João: João, olha para Maria, está aí tua mãe. Sabe o que Deus está falando? Jesus estava falando: cuide da minha mãe para mim, como se fosse a sua mãe. Sabe o que Deus está falando? Sabe o que Jesus está falando aqui para um íntimo? Eu estou indo, eu não tenho mais pai. José já havia morrido, eu não tenho mais pai. Minha mãe não pode ficar como uma viúva amíngua em Israel. Eu cumpri meu propósito, estou indo, mas como você é o meu melhor amigo, cuide da minha mãe para mim. E diz a palavra que depois disso, Maria passou a morar com João, o discípulo de Jesus. A quem você confiaria sua mãe, querido? A quem você deixaria sua mãe para que cuidasse dela se você tivesse que morrer hoje? Sua mãe não tivesse nada, morasse com você, e você tivesse que morrer hoje, com quem você deixaria ela? Isso está em João 19. Depois você confirma. E o Senhor falou: cuida dela. Agora, a partir de hoje, ela é sua mãe. E mãe, esse é o seu filho. Você, João, vai cuidar dele. Aí, irmão, sabe o que acontece? O Senhor pega João. Não agora, no final da sua vida. Ele vai indo. E lá no final, o Senhor separa ele. Tentaram matar João num pote de óleo fervendo, mas ele não morreu. Pense. Colocaram ele numa bacia de azeite fervendo, incandescente, fervendo. Pegaram João e mergulharam ele lá dentro. Como ele saiu de lá vivo, tá ligado? Vivo, disseram: esse homem deve ser um bruxo. Aí exilaram ele em Patmos, numa ilha, sozinho.
numa ilha de serpentes. E ali o Senhor se revela a ele. Aí o Senhor fala assim: olha, amigo, tu não está sozinho não. Não tem ninguém nessa ilha, mas eu estou aqui. Não tem comida, não tem bebida, não tem cama, não tem luz, mas eu sou a tua luz. Eu sou teu alimento e eu estou aqui. Sabe para que tu está aqui? Porque eu permiti que tu vieste, porque tu é o meu amigo, o homem da revelação. Pois pega agora o teu livro e escreve. E fala assim para ele: ó, em um tempo, muito tempo atrás, um ancestral seu, muito tempo atrás, eu mostrei as minhas costas para que Moisés escrevesse o passado. E agora escreve no teu livro: eu te mostrarei a minha face para que você escreva o futuro. Eu te mostrarei a minha face para que você escreva o futuro. Escreve, eu me revelo a ti. E o Senhor mostra a face dele para João em Patmos. E João pega o seu livro e escreve o que acontecerá nos últimos dias, no qual ainda não conhecemos. Ele teve a revelação de tudo aquilo que ainda não vimos, não vivemos e não conhecemos. O fim de todas as coisas ele escreveu. Porque o Senhor pega ele, tem uma visão, depois leva ele no céu, depois traz ele do céu e depois abre a sua face para ele. Quem vê as costas de Deus viu o seu passado. Quem viu a face de Deus e não morreu ainda viu o seu futuro. Isso foi dado para os íntimos na terra. E ele escreveu: assim será o grande dia, a meretriz, o livro, os selos. João tem uma parte da revelação, porque quando Deus mostra para ele a sua face, ele começa a escrever, e Deus o conduz até lá. Ele vai lá e vê o cordeiro, ele vê os selos, ele vê o livro, e de lá depois ele volta. E é isso que nós devemos buscar em nome de Jesus. Fique de pé, querido, em nome do Senhor. Espírito de Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu gostaria que fosse a sua nessa noite. Que o Senhor nos faça como homens de revelação. Que o Senhor possa nos mostrar os seus segredos, como mostrou a Moisés, como mostrou a João. Eu gostaria que você começasse a orar nesse momento. Chamalabasto me andara labahas. Mediasto que anda labasto e alamananas dianas. Que asto no moia na labias diana. Não tenho medo, Deus. Gostaria de chamar o louvor aqui.